O sofrimento humano. Muitas vezes nós não conseguimos compreender por que sofremos. E isso nos traz uma certa tristeza, muitas vezes revolta, ao ponto de algumas pessoas terem abandonado o Evangelho sem entenderem o porquê da sua vida estar daquela forma. Como o meu objetivo não é julgar a sua vida ou a de qualquer outro, e sim mostrar-lhe o porquê existe o sofrimento em sua vida, mesmo você tendo a sua vida no altar. Diz a palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, que Satanás saiu da presença de Deus e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Em primeiro lugar, a fidelidade a Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, por dores e sofrimento nesta vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 16, diz que Paulo, assim que chegou a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, no qual o próprio apóstolo Paulo era um dos presos, mas a ele foi permitido morar por sua conta com o soldado que o guardava. Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma, conforme ele mesmo afirmou em Romanos capítulo 15, 22 ao 29, quando ele disse: pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deve também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E o mais importante, era da vontade de Deus que ele assim o fizesse, conforme está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11, que diz que na noite seguinte apresentou-se o Senhor Jesus e disse para Paulo: tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando, porém, chegou ali, em Roma, estava algemado, e ainda assim, depois dos reveses, tempestades, naufrágios e muitas outras provações. Quer dizer, embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe proveu um caminho fácil e livre de problemas. Nós, da mesma forma, poderemos estar na vontade de Deus, ser inteiramente fiéis a Ele, e mesmo assim seremos dirigidos por eles através de caminhos desagradáveis, com aflições. No meio de tudo isto, sabemos, porém, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 28. Na realidade, Jesus ensinou que tais coisas poderão
acontecer ao crente, conforme diz em João capítulo 16, do 1º versículo até o 4, que está escrito: tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora que qualquer um que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que vos já havia dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava convosco. E agora no versículo 5, para encerrar, Jesus Cristo disse: e agora vou para aquele que me enviou. E Jesus foi de volta para o céu e está junto ao Pai. E nós precisamos nos lembrar dessas promessas de Jesus, desses avisos que Jesus nos deixou para nosso próprio conforto, nos prometendo que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus não está falando da perseguição da parte dos pagãos, mas da oposição e hostilidade da parte das nossas próprias autoridades religiosas e congregações religiosas. A referência anterior que Jesus faz ao ódio que o mundo tem aos crentes, capítulo 15 de João, e no versículo 18 e 19, quando ele falou: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. É claro que Jesus incluiu esses líderes religiosos, porque muitos são enganadores, são lobos vestidos de ovelhas. Primeiro, todos os crentes professam ou igrejas infiéis aos ensinos de Jesus e à revelação apostólica segundo o Novo Testamento, ou que não procuram manter-se separados dos corruptos sistemas de vida da sociedade, pertence a esse mundo. 1 João capítulo 4, versículos 5 e 6. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Segundo, esses supostos crentes professos adotam valores tão diferentes do verdadeiro evangelho neotestamentário que, quando perseguem ou matam os autênticos seguidores de Cristo, acham que estão servindo a Deus. Essa perseguição que nos foi prometida por Jesus, nós nunca poderemos escapar delas. Temos que ter fé, temos que ter ânimo. Está escrito também em 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 12, que todos que vivem, que querem viver com sinceridade em Jesus Cristo, padecerão perseguições. E nós sabemos que a Bíblia contém numerosos exemplos de santos que passaram por grande sofrimento por diversas razões. José, Davi, Jó, Jeremias, Paulo e muitos outros. A pergunta seria: por que os crentes sofrem? São diversas razões por que os crentes sofrem. Primeiro, o crente experimenta o sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a dor, a tristeza, o conflito e finalmente a morte sobre o ser humano. Gênesis capítulo 3, versos 16 ao 19. Quando Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Bem, a mulher recebeu ali
já uma sentença de sofrimento, porque se a Bíblia diz, e a Bíblia diz que Deus multiplicou grandemente a dor da mulher quando tivesse filho, é porque ela não teria essa dor. Quanto a Adão, disse: e você, porque deu ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, quando comerás dela todos os dias de tua vida. É claro que a própria terra foi amaldiçoada por causa de Adão, e a partir daquele dia a terra passou a produzir espinhos e cardos, ervas daninhas e todas essas coisas que não têm utilidade para nós. Disse mais Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó voltarás a ser. Nós não temos dúvidas nenhuma de que Deus cobra do homem. A Bíblia, ela é bem clara quando ela disse que o homem que pecar certamente morrerá. O homem que peca, ele tanto morre materialmente aqui na terra, como morre espiritualmente, perde a sua salvação e não tem retorno. A Bíblia afirma o seguinte: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. Através da transgressão e queda de Adão, o pecado como princípio ou poder ativo conseguiu penetrar na raça humana. Primeiro, duas consequências decorrem disso. A, o pecado e a corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. B, Adão transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo as pessoas nascidas a partir de então. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. Paulo não explica como o pecado de Adão é transmitido aos seus descendentes, nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão, e que assim toda ela participou do seu pecado e por isso herda a sua culpa. Paulo não diz em nenhum lugar que Adão foi o cabeça coletivo dos seus descendentes, nem que o pecado de Adão foi lhe imputado. Todos são culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados pessoais, porque todos pecaram. O único ensino no tocante a isso, que tem apoio bíblico, é que homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, bem como a tendência para o pecado e o mal. A morte entrou no mundo através do pecado, e por isso todos estão sujeitos à morte. Por isso que todos pecaram. Os meus próprios pecados não são por culpa de Adão. Adão colocou o pecado no mundo e eu concordei e continuo pecando. E hoje, na presença de Deus, eu procuro evitar ao pecado. Realmente, a totalidade da criação geme sobre os efeitos do pecado e quer e anseia por um novo céu e uma nova terra. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 23. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 10 e 13. É nosso dever sempre recorrer à graça, fortaleza e consolos divinos. Certos crentes, por exemplo, sofrem pela mesma razão que os descrentes sofrem. Isso é consequência de seus próprios atos. A lei bíblica diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E isso é aplicado de um modo geral. Se guiarmos com imprudência o nosso automóvel, poderemos sofrer graves danos. E de quem será a culpa? De Deus?
Do diabo? Claro que não. Do homem que está em alta velocidade. Principalmente o cristão que tem o livre-arbítrio. Não quero dizer com isso que Satanás não possa ter acesso a ele. Claro, Satanás persegue, mas Satanás não tem autoridade, não tem domínio sobre o crente. Fica bem claro que o acidente será causado por culpa do próprio motorista. Se nós não tivermos cuidado com os nossos hábitos alimentares, é claro que vamos ter graves problemas de saúde. Se nós comermos, por exemplo, muita gordura, obviamente que as nossas veias ficarão entupidas e o nosso sangue pode engrossar e vai engrossar e não vai circular normalmente. Isso vai acarretar um problema gravíssimo, podendo até levar à morte. E de quem é a culpa? A culpa é do homem. Olha, o crente também sofre, pelo menos no seu espírito, por habitar num mundo pecaminoso e corrompido. Por toda parte ao nosso derredor estão os efeitos do pecado. Sentimos tristeza, aflição, angústia ao vermos o domínio da iniquidade sobre tantas vidas. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Deus ordenou que, no juízo, fosse poupado somente os que se mantivessem fiéis a ele e a sua palavra. Primeiro, a lealdade deles a Deus era determinada por seu amor à justiça e a sua angústia e aversão quanto aos pecados cometidos ao seu redor. Receberiam, pois, um sinal especial de identificação da parte de Deus, a letra hebraica Tau, a última letra do alfabeto hebraico, que tinha originalmente a forma de cruz. Segundo, a tristeza pelo pecado é evidência da verdadeira fé salvífica. Quem realmente pertence ao Senhor sente o mesmo pesar que ele sente ao ver o pecado em ação no mundo e na igreja. Hebreus capítulo 1 e versículo 9 disse: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Não basta o crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. A fidelidade de Cristo ao seu Pai enquanto ele estava na terra, conforme ele demonstrou pelo seu amor à justiça e a sua aversão à iniquidade, é a base para Deus ungir o seu Filho. Da mesma maneira, a unção do cristão virá somente à medida que ele se identificar com a atitude do seu mestre para com a justiça e a iniquidade, conforme está em Salmos 45, versos 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O amor do crente à justiça e seu ódio ao mal crescerá por dois meios: a. crescimento em sincero amor e compaixão por aqueles cujas vidas estão sendo destruídas pelo pecado, e b. por uma sempre crescente união com nosso Deus e Salvador, do qual está dito: o temor do Senhor aborrece o mal. É nosso dever orar a Deus para que Ele suplante vitoriosamente o poder do pecado. Os crentes enfrentam ataques do diabo. As Escrituras claramente mostram que Satanás, como o Deus desse século, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, ele controla o presente século mal. 1 João 5,19
Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Gálatas capítulo 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. E também em Hebreus capítulo 2,14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Satanás recebeu permissão para afligir os crentes de várias maneiras. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quando o homem pecou, Satanás passou a ser o dominador do mundo, conforme já foi dito. João 12:31. Agora o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 16:11. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Satanás domina o mundo inteiro. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Satanás percorre a terra e comanda uma horda de espírito maligno, através dos quais ele escraviza e mantém cativos que estão sem Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 2, diz: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que conclusão nós podemos chegar mediante a tudo isso? É que a palavra de Deus revela uma razão porque o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que estão vivendo em ofensas e em pecado. Todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar, isto é, Satanás. Sua mente é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus, conforme diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que Satanás cega o entendimento dos incrédulos, para que a luz da glória de Cristo não resplandeça em vossas vidas. Eles não conseguem entender o operar de Deus. Essas pessoas estão escravizadas pelo pecado e pela concupiscência da carne. A pessoa que não recebeu Jesus como seu Salvador tem seu entendimento obscurecido. Por causa da sua condição espiritual, não poderá compreender nem aceitar a verdade a parte da graça de Deus. O cristão deve ver todos os pontos de vista bíblicos. Quem vive na imoralidade, no orgulho, deve ser alvo da nossa compaixão por causa da sua escravidão ao pecado e a Satanás. Jó era um homem reto e temente a Deus. Foi atormentado por Satanás por permissão de Deus, como já li o primeiro versículo do livro de Jó. Jesus afirmou que uma das mulheres por ele curada estava presa por Satanás há 18 anos. Lucas capítulo 13, versículo 11 ao 16. Paulo reconhecia que o seu espinho na carne era um mensageiro de Satanás para o esbofetear. À medida que travamos a guerra espiritual contra os príncipes das trevas desse século, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, nós não temos que lutar homem contra homem, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia afirma categoricamente aqui nesse versículo que nós temos que lutar contra Satanás e aquela multidão de demônios que foi expulso do céu. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte dos anjos decaídos, que se tornaram demônios, que são adversários de Deus, que são adversários da humanidade. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E por que ele não vai tentar contra as nossas vidas? Na verdade, os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo, conforme eu já li em João capítulo 12 e versículo 31. Há uma vasta multidão altamente organizada em forma de império do mal, tendo categorias e ordem. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 e 7, está escrito: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse filho. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. O dragão é Satanás e os seus anjos são demônios, querendo acreditarmos ou não. E há uma organização, não é de qualquer maneira. Satanás cria táticas, cria situações, engana ao homem e ele volta. A Bíblia diz: resista ao diabo, ele fugirá de vós. E na passagem que nós temos em Mateus, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, Satanás atacou 3 vezes, ele ia e voltava, ele ia e voltava, e ele sempre volta. Satanás é insistente. Ele sabe que o tempo dele está no fim. E ele sabe que ele está derrotado, mas ele vai continuar perturbando na sua vida até você voltar para ele, até você desistir de seguir a Jesus. E muitos têm enfraquecido, não têm acreditado na palavra de Deus, não têm acreditado nas promessas de Deus e têm abandonado ao Senhor. Deus, sabendo de toda essa luta, sabendo que Satanás iria nos atacar, Deus providenciou armas espirituais, armadura espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito até o 18: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós estamos engajados num conflito espiritual com o mal. Esse conflito é descrito como combate da fé, que continua até o crente alcançar a vida do porvir, alcançar a vida futura. A vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo, mediante a sua morte da cruz. Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás, desarmou as potências e potestades malignas, levou os cativos com ele, redimiu o crente do domínio do maligno. O crente
é conclamado a se separar do presente sistema mundano. Nós temos que vencer todas as tentações e morrer com elas, condenando abertamente os pecados. Nós precisamos guerrear contra o mal, não pelo nosso poder, porque o nosso poder é insignificante, mas usando as armas espirituais que Deus nos concedeu. Temos que suportar na guerra espiritual as aflições como bom soldado de Cristo. Temos que sofrer em prol do Evangelho, combater o bom combate da fé, guerrear espiritualmente, perseverar, vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o Evangelho, combater pela fé. Não podemos nos alarmar antes os que resistem. Temos que vestir toda a armadura de Deus, ficar firme, levar cativo, controlar todo pensamento e nos fortalecer na guerra contra o mal. Se não for assim, seremos mais do que perdedores. Temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar. Os que amam a Deus, os que amam a Jesus e seguem seus princípios de verdade e retidão, serão perseguidos por causa da sua fé. Evidentemente que esse sofrimento por causa da justiça pode ser uma indicação da nossa fiel devoção a Deus. É nosso dever, uma vez que todos os crentes são também chamados a sofrer perseguição e desprezo por causa da justiça, devemos continuar firmes, confiando naquele que nos julga com justiça. Mateus capítulo 5, versos 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. De um ponto de vista bíblico, o crente também sofre porque temos a mente de Cristo. Ser cristão significa estar em Cristo, estar em união com Ele. Nisso compartilhamos dos seus sofrimentos. Por exemplo, assim como Cristo chorou em agonia por causa da cidade ímpia de Jerusalém, cujos habitantes se recusavam a arrepender-se e a aceitar a salvação. Lucas 19, 41. Quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Também devemos chorar pelos pecados e condição perdida da raça humana. Paulo incluiu na lista de seus sofrimentos por amor a Cristo, 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 32. A sua preocupação diária pela igreja que fundara, que enfraquece, que eu também não enfraqueça, que se escandaliza, que eu não me abrase. Semelhantemente, a angústia mental por causa daqueles que amamos em Cristo deve ser uma parte natural da nossa vida. Chorai com os que choram. Muitas vezes nós ficamos tristes, até mesmo revoltados, porque nós pregamos para os nossos próprios entes queridos. Muitas vezes são nossos próprios pais que nós amamos, ou nossos filhos, ou quem sabe nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos patrões, amigos, conhecidos, e eles dizem não quero Jesus, já tenho minha religião, não estou preparado, vai chegar o tempo, e assim há sempre uma desculpa e nos entristece, porque nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, não há outro caminho, mas ele se recusa e nós ficamos tristes. E isso é natural. Isso mostra que o sentimento de Cristo está em nós, que a mente de Cristo está em nós. Nós não podemos ficar alheio. Se o irmão que me ouve, se a irmã que me ouve não está preocupado com o mundo, está somente tranquila por causa da sua própria salvação, se preocupe sim, porque outrora nós estávamos no mundo e hoje estamos na presença de Deus e hoje estamos na luz, porque alguém veio a nós, porque muitos oraram por nós, jejuaram por nós, pregaram o Evangelho para nós. Por isso, nós estamos aqui. Hoje é nossa obrigação de irmos buscar alcançá-los de uma forma ou de outra, como eu estou fazendo através
desse estudo. Buscar o irmão, ajudar o irmão, transmitir um conhecimento que a mim foi dado, não para que eu guardasse. Deus pode usar o sofrimento como catalisador para o nosso crescimento ou melhoramento espiritual. Frequentemente ele emprega o sofrimento a fim de chamar assim o seu povo desgarrado, chamar para o arrependimento dos seus pecados e renovação espiritual. É nosso dever confessar nossos pecados conhecidos e examinar nossa vida para ver se há alguma coisa que desagrada o Espírito Santo. Deus às vezes usa o sofrimento para testar a nossa fé, para ver se permanecemos fiéis a Ele. A Bíblia diz que as provações que enfrentamos são a prova da nossa fé. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Tiago chama tais provações de a prova da vossa fé. Às vezes, as provações vêm sobre o crente a fim de que Deus possa testar a sinceridade da sua fé. Não há nada nas Escrituras dizendo que as aflições da vida são sempre uma evidência de que Deus está insatisfeito conosco. Pode ser um sinal de que Ele reconhece nossa firme dedicação a Ele, conforme aconteceu com Jó. Deus disse que Jó era um homem fiel a Ele, que era temente a Ele. E Deus pode dizer isso de nós? Deus pode usar, e usa mesmo, o sofrimento do justo para propagar o seu reino e seu plano redentor. Por exemplo, toda a injustiça que José sofreu na mão dos seus irmãos e dos egípcios fazia parte do plano de Deus para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Gênesis capítulo 45, versículo 7. Deus entra com a providência divina. O principal exemplo aqui é o sofrimento de Cristo, o santo, o justo. Atos 3, versos 14. Jesus experimentou perseguição, agonia e morte para que o plano divino da salvação fosse plenamente cumprido. E isso não exime da iniquidade aqueles que o crucificaram, mas indica sim como Deus pode usar o sofrimento dos justos pelos pecadores para seus próprios propósitos e sua própria glória. Jesus morreu na cruz inocente. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por você que me ouve, pela humanidade. Qual motivo Jesus Cristo teria para morrer, a não ser pelos nossos pecados? O primeiro fato a ser lembrado é esse: Deus acompanha o nosso sofrer. Satanás é o Deus desse século, mas ele só pode afligir um filho de Deus pela vontade permissiva de Deus, conforme já foi citado anteriormente, onde Satanás pedia permissão para tocar na vida de Jó. Deus também prometeu na sua palavra que ele não permitirá sermos tentados além do que podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Temos também a promessa de Deus, que ele converterá em bem todos os sofrimentos e perseguições daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, conforme está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seus decretos. José verificou essa verdade na sua própria vida de sofrimento. José sofreu perseguições e depois chegou ao estágio de governador. O autor de Hebreus demonstra como Deus usa os tempos de aperto da nossa vida para nosso próprio
crescimento e benefício. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Existem alguns fatos que nós não podemos esquecer a respeito da disciplina que Deus aplica aos crentes e as dificuldades e aflições que ele permite que soframos. Primeiro, são um sinal de que somos filhos de Deus. Segundo, são uma garantia do amor e cuidado de Deus por nós. A disciplina do Senhor tem dois propósitos: A, que não sejamos por fim condenados com o mundo, e B, que compartilhemos da santidade de Deus e continuemos a viver uma vida santificada, sem a qual nunca veremos o Senhor. Há dois possíveis resultados da disciplina do Senhor. A, podemos suportar as adversidades, às quais Deus nos leva, submeter-nos à sua vontade e continuarmos fiéis a Ele. Fazendo assim, continuaremos a viver como filhos espirituais de Deus, a compartilhar da sua santidade e produziremos então fruto da justiça. B, podemos desprezar a disciplina de nosso Pai, rebelar-nos contra Ele por causa do sofrimento e da adversidade, e daí cairemos em apostasia, como muitos têm feito. Quantos estavam ao nosso lado e se desviaram, não estão mais conosco? Andando na vontade de Deus, poderemos sofrer adversidades. Primeiro, como resultado da nossa guerra espiritual contra Satanás. Segundo, como teste para fortalecer nossa fé e as nossas obras, como parte da nossa preparação para consolarmos o próximo e para manifestar a vida de Cristo em todos os tipos de adversidade. Devemos buscar a Deus, examinar nossa vida, abandonar tudo quanto é contrário à sua santidade e obedecer a Deus. Sem santidade não veremos a face de Deus. Para concluir, Deus prometeu que ficará conosco na hora da dor, que andará conosco pelo vale da sombra da morte. Salmo 23, versículo 4. Que maravilha! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Temos que crer. Em tempos de perigo, dificuldade, mesmo de morte, o crente não pode temer mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo em todas as situações da vida. A vara, que é um pedaço de pau curto, é uma arma de defesa ou disciplina que simboliza a força, isto é, o poder, a autoridade de Deus. O cajado, uma vara longa e delgada, tendo um gancho numa das extremidades, serve para trazer a ovelha para perto do pastor, para guiá-la no caminho certo ou para remover em casos de perigo. A vara e o cajado de Deus nos dão certeza do seu amor e orientação em nossas vidas. Glórias a Jesus Cristo. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Temos essas promessas de Deus, temos a garantia de Deus. Deus jamais vai nos abandonar. Nós não temos o direito de achar que Deus vai nos abandonar no perigo. Nós somos mais do que vencedores. Nós temos a vitória sobre o sofrimento pessoal. Se você está sob provações e aflições, que deve fazer para triunfar sobre tal situação? Primeiro, examinar as várias razões por que o ser humano sofre. Ver em que sentido o sofrimento concerne a você. Uma vez identificada a razão específica, você deve proceder conforme o contido. É nosso dever. Analise. Veja se o seu sofrimento não está sendo provocado por você mesma.
Veja se esse sofrimento não vem de Deus. Deus está te provando. A Bíblia diz que Deus prova aqueles que amam. Creia que Deus se porta com você de uma forma especial, independente das circunstâncias. O sofrimento nunca deve fazer você concluir que Deus não lhe ama, nem rejeitá-lo como seu Senhor e Salvador. O amor de Deus é muito grande. Jesus já morreu na cruz por você. Jesus sabia que você ia sofrer. Jesus sabia que você ia fraquejar. Jesus sabia que você ia errar. Se sua vida não está boa com Deus, busque a Ele, busque ao Senhor enquanto podeis achar. Recorra a Deus em oração sincera e busque sua face. Espere nele até que liberte você da sua aflição. Confie que Deus lhe dará graça para suportar a aflição até chegar ao livramento. Lembre-se que nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Romanos 8:37. A fé cristã não consiste na remoção de fraquezas e sofrimento, mas na manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Leia a palavra de Deus, principalmente os salmos de conforto em tempos de luta. Busque a revelação e o discernimento da parte de Deus referente à sua situação específica, mediante a oração, as escrituras, a iluminação do Espírito Santo ou o conselho de um santo. Experimente, irmão. Busque ao Senhor. Se o seu sofrimento é de natureza física, atente para os passos expostos na Bíblia. Se for preciso, vá ao médico. Se for de origem emocional, espiritual, busque o seu pastor. Marque com ele um período, exponha a ele a sua situação, que certamente Deus vai usá-lo para trazer uma palavra. Ele, o pastor, é o nosso guia espiritual. Mas, no sofrimento, lembre-se da predição de Cristo, de que você terá aflições na sua vida como crente. João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aguarde com alegria aquele ditoso tempo, quando Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá nem mais morte, nem pranto, nem clamor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Para concluir, meu irmão, vivemos um tempo difícil, mas lembre-se que Jesus está voltando. Lembre-se que Jesus é fiel nas suas promessas. E aqueles que assim não quiseram crer, se foram, e muitos morreram e perderam a sua salvação. Outros estão no mundo sofrendo, outros estão presos, outros estão doentes, estão fracos, querem voltar e não podem. Outros aceitaram a situação que vivem e nem querem voltar mais. Mas lembre-se, ore por eles. A oração de um homem justo é poderosa em seus efeitos. Acima de tudo, ore por você. Peça a Deus para te fortalecer. E ore pelos outros, porque se não houver o amor, de nada adiantará. Um dos maiores problemas que a humanidade passa são as doenças. Mas Deus entrou com as provisões para que nós pudéssemos ter a cura divina. Em Mateus capítulo 8, no versículo 16 e 17, diz que era chegada a tarde e trouxeram muitos endemoniados para Jesus curar. E ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Diz a palavra de Deus que levaram os doentes à presença de Jesus e que Jesus Cristo curou a muitos que estavam enfermos. Expulsou os demônios
deu liberdade total ao homem. Para isso Jesus Cristo veio aqui, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O problema das enfermidades e das doenças está fortemente vinculado ao problema do pecado e da morte. Isso é, as consequências da queda. Enquanto a ciência médica considera as causas das enfermidades e das doenças em termos psicológicos ou psicossomáticos, a Bíblia apresenta as causas espirituais como sendo o problema subjacente ou fundamental desses males. Essas causas são de dois tipos. Primeiro, o pecado, que afetou a constituição física e espiritual do homem. E segundo, Satanás. Mas Deus entrou com a provisão, através da redenção, que é tão abrangente quanto as consequências da queda. Para o pecado, Deus proveu o perdão. Para a morte, Deus provê a vida eterna e a vida ressurreta. E para a enfermidade, Deus provê a cura. Daí, durante a sua vida terrestre, Jesus teve um tríplice ministério: ensinar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, que é o problema do pecado, e as bênçãos do reino de Deus, que é a vida, e curar todo tipo de moléstia, doenças e enfermidades entre o povo. A vontade de Deus em relação à cura divina é revelada de 4 maneiras principais nas Escrituras. Primeiro, a declaração do próprio Deus em Êxodo capítulo 15, 26, quando ele prometeu saúde ao seu povo, se esse permanecesse fiel ao seu conserto e aos seus mandamentos. Primeiro vamos analisar. Sua declaração engloba, abrange 2 aspectos. Primeiro, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, como o julgamento que pus sobre o Egito. E segundo, eu sou o Senhor que te sara, como Redentor. Deus continua sendo o médico dos médicos do seu povo. No decurso do Antigo Testamento, sempre que os seus sinceramente se dedicavam a buscar a sua face e a obedecer a sua palavra, assim Deus os curava. Há condições. Deus cura o homem que o obedece. Deus cura o homem que faz a sua vontade. Deus não tem obrigação de curar fulano ou cicrano. O ministério de Jesus Cristo como Filho encarnado de Deus era a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus. Jesus, no seu ministério terreno, revelava a vontade de Deus na prática e demonstrou que está no coração, na natureza e no propósito de Deus curar todos os que estão enfermos e oprimidos pelo diabo. Deus entrou com várias providências para que nós pudéssemos ter cura. O ministério continua na igreja. Jesus comissionou 12 discípulos para curar os enfermos. Lucas 9, do versículo 1, 2, 6. Depois ele separou 70 discípulos para fazer a mesma coisa e enviou pelo mundo. Lucas 10. Depois do dia de Pentecostes, o ministério de cura divina que Jesus tinha começado teve prosseguimento através da igreja primitiva como parte da sua pregação do evangelho, aí que se expandiu mais ainda. O Novo Testamento registra 3 maneiras como o poder de Deus e a fé se manifestam através da igreja para curar. 1. Imposição de mãos. 2. Confissão de pecados conhecido, seguida da unção do enfermo com óleo pelos presbíteros. 3. Os dons espirituais de curar concedido à igreja. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 16: está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Podemos observar que através da palavra de Deus, que diz
que o Senhor Deus entrou com todas as providências necessárias, inclusive dando dons espirituais aos homens, para que os homens possam serem curados. Não é assim de qualquer maneira. O homem tem que obedecer a Deus. O homem tem que fazer a vontade de Deus, gostando ele ou não. O ponto principal, aonde a Bíblia diz que a oração de um homem justo pode muito, isso é muito interessante. A oração do justo realiza muitas coisas. A oração do justo, leva-o para perto de Deus. 2, abre um caminho para uma vida cheia do Espírito. 3, dá poder ao homem para servir a Deus e aumenta a devoção cristã. 4, edificação espiritual. 5, dá ao homem compreensão das provisões de Cristo por nós. 6, ajuda o homem a vencer a Satanás. 7, esclarece a vontade de Deus para com ele, e o homem fica tranquilo esperando o tempo de Deus. 8, capacita-o a receber dons espirituais. 9, leva ele a ter uma comunhão com Deus. 10, dá ao homem graça, misericórdia e paz. 11, leva os perdidos de volta a Cristo. Quando ele abre a boca, os homens ouvem, entendem e recebem a Cristo como Salvador. 12, dá ao homem sabedoria, revelação e conhecimento de Cristo. 13, dá ao homem cura. 14, dá livramento o homem nas aflições. 15, ensina o homem a glorificar a Deus com louvor e ações de graça. 16, torna real a presença de Cristo na vida do homem. E 17, dá ao homem salvação final e intercessão de Cristo em seu favor. Para concluir, 18, dá alegria, felicidade e prazer ao homem de viver. Agora, por outro lado, existem outros motivos que impedem o homem de ser curado. Vejamos alguns. Às vezes a própria pessoa, nela existem impedimentos para que ela seja curada. Pecado não confessado. 2, opressão ou domínio demoníaco. 3, medo ou ansiedade aguda. 4, insucesso no passado que debilitam a fé hoje. Por causa de fatos acontecidos no passado, ela não tem fé suficiente. 5, o próprio povo. As pessoas que estão ao seu redor fazem com que elas não creiam. 6, os ensinos antibíblicos, fica ouvindo heresia. Vem a incredulidade, irreverência, falta de respeito com as coisas santas do Senhor. E há casos em que não está esclarecida a razão da persistência da doença física em crentes dedicados. Em outros casos, Deus resolve levar seus amados santos ao céu durante uma enfermidade. Quando um homem ou uma mulher que faz a vontade de Deus morre, ele levou vantagem. A salvação dele está garantida. Quando uma criança pequena morre, ela também teve o privilégio de morrer cedo e ter a salvação. A Bíblia fala que Eliseu era um servo de Deus. Em 2 Reis, capítulo 13, no versículo 14, diz que Eliseu estava doente de uma doença de que ele morreu nela mesmo. E Eliseu morreu. Eliseu morreu e foi para o céu. Quanto à questão das crianças, como eu citei anteriormente, Jesus Cristo disse: deixai vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Muitas vezes nós ficamos até aborrecidos porque as crianças morrem. Estamos sendo egoístas. Primeiro, foi a vontade de Deus. Segundo, Deus está com ela junto no céu e elas estão bem mais felizes do que se estivessem vivendo nesse mundo cruel que nós vivemos hoje. Para concluir, não existe barreira
O sofrimento sempre estará em nossas vidas de uma forma ou de outra, mas as mãos de Deus sempre estará na nossa vida de uma forma ou de outra. Deus estará agindo, entrando com a providência, basta crermos. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscareis e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate na porta, Deus abre a porta. E quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Mas também, quando Deus fecha a porta, ninguém pode abrir. Aqui Deus fala acerca do povo que faz sacrifício para eles, que fazem festas, é festa disso, é festa daquilo. E Deus já não suporta mais, por isso ele falou no passado: as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Podemos observar as palavras de Deus, que se o homem for obediente e fizer a vontade, ele terá o melhor da terra, e que se não for obediente a ele, vai ser devorado à espada. E quando a Bíblia diz devorado à espada, é através de sofrimento, de doenças, de castigo, e conforme Deus achar conveniente. De qualquer forma, temos que obedecer ao nosso Deus. Eis que cedo Jesus vem, e Jesus virá buscar aqueles que fazem a sua vontade.